Ele era o homem perfeito, mas eu me cansei dele e voltei com meu ex. Agora sinto a falta dele, mas ele já está com outra pessoa. Preciso de conselhos para recuperá-lo. Estar com o Leonardo era como comer brócolis no vapor todos os dias da sua vida, saudável, extremamente confiável e mortalmente chato. Ele era o tipo de homem que trazia flores todas as terças-feiras, sem falhar, e ainda tinha a audácia de querer ouvir meus sentimentos sobre o dia de trabalho como se fôssemos protagonistas de um comercial de margarina. Honestamente, aquele excesso de estabilidade me dava náuseas e eu sentia que estava apodrecendo em vida naquela rotina de cinema com pipoca e planos de previdência privada. Eu não sou uma mulher feita para águas paradas. Eu preciso de uma faísca ou melhor, de um incêndio florestal que consuma tudo ao meu redor. Por isso, quando o tédio começou a pesar mais que as joias que ele me dava, eu decidi que era a hora de sacudir o tabuleiro. Foi aí que o Bruno voltou para o meu radar, ou melhor, eu o puxei de volta para minha órbita porque sabia que ele era o caos em forma de gente. O Bruno é um desastre completo, do tipo que esquece meu aniversário, some por 2 dias e tem sonhos empreendedores absurdos que sempre envolvem alguma nova criptomoeda que vai quebrar na semana seguinte. Ele é o oposto do Leonardo em todos os sentidos errados, e era exatamente disso que eu sentia falta, da adrenalina de não saber se seria beijada ou ignorada. Comecei a trocar mensagens com ele enquanto o Leonardo preparava jantares gourmet na cozinha, sentindo aquele frio na barriga que só o perigo proporciona. Eu não estava apenas traindo, eu estava me sentindo viva novamente em meio ao lixo emocional que o Bruno sempre me ofereceu. A traição foi fácil, quase natural, porque o Leonardo é tão previsível que ele nunca desconfiaria que eu seria capaz de trocar sua perfeição pela bagunça do meu ex. Quando finalmente decidi terminar, fiz questão de ser cruel, dizendo que ele era bom demais para mim, apenas para saborear o momento em que veria seus olhos se encherem de lágrimas. Ver o Leonardo desmoronar foi a parte mais emocionante do nosso relacionamento de 3 anos, um espetáculo de dor que ele encenou com aquela dignidade irritante. Eu me joguei de volta nos braços tóxicos do Bruno no mesmo dia, rindo da cara da estabilidade enquanto trocava o conforto de um colchão de 1000 fios pelo sofá bagunçado de um viciado em adrenalina. A primeira semana foi uma explosão de sentidos, um turbilhão de sexo, discussões e madrugadas perdidas que me fizeram acreditar que eu tinha tomado a decisão certa. O problema é que a adrenalina tem um prazo de validade curto quando a realidade começa a bater na porta pedindo o pagamento das contas. O Bruno, em toda a sua glória empreendedora, já começou a me pedir dinheiro para o aluguel, alegando que seu último investimento em Dogecoins teve um contratempo temporário. Eu passei de rainha de um castelo entediante para financiadora de um desempregado que não sabe nem onde guardou as próprias chaves. A diversão de ser a garota má perdeu o brilho assim que percebi que teria que sustentar o caos com o meu próprio bolso. Enquanto eu lidava com as cobranças do Bruno, a ficha de que eu tinha cometido um erro estratégico começou a cair de forma dolorosa. Eu estava em um café tentando evitar as ligações do meu ex quando vi o Leonardo passar pela vitrine, parecendo mais radiante do que nunca. Ele não estava sozinho, estava com uma garota que parecia ter saído de um catálogo de moda sustentável, olhando para ela com aquele mesmo olhar perfeito, que costumava ser meu. Aquele olhar de devoção total, de quem colocaria o mundo aos pés da mulher, agora pertencia a uma completa desconhecida. Senti uma pontada de ódio não porque eu amava, mas porque aquele brinquedo era meu e ele não tinha o direito de se sentir feliz sem a minha permissão. Ver o Leonardo sendo perfeito para outra pessoa me deu uma clareza imediata. Eu quero meu brinquedo de volta e não aceito ser substituída tão rápido. É ultrajante que ele tenha seguido em frente como se o tempo que passamos juntos fosse apenas um capítulo de introdução na vida dele. Ele deveria estar em casa, chorando sobre as minhas fotos e ouvindo músicas tristes, não desfilando por aí com uma substituta barata. Eu sei que ele ainda me ama, porque ninguém esquece um furacão como eu para se contentar com uma brisa suave. Agora, meu único objetivo é descobrir como eu desmonto esse novo relacionamento dele e o trago de volta para minha coleira, onde ele pertence. Preciso de estratégias reais para plantar a dúvida na cabeça dessa nova namorada e fazer o Leonardo perceber que a paz que ele encontrou é apenas uma ilusão chata. Ela parece ser o tipo de mulher que se contenta com pouco, e eu vou mostrar para ela que o Leonardo sempre terá um espaço reservado para o meu caos. Se eu tiver que fingir um arrependimento profundo ou uma crise emocional para atrair a atenção dele, eu farei sem pensar 2 vezes. Afinal, o Leonardo é meu por direito de conquista e eu não vou deixar que uma qualquer usufrua da segurança que eu mesma construí ao longo de anos.
O jogo só acaba quando eu decido que não quero mais jogar, e agora eu decidi que quero ganhar. Comentários da história principal. Usuário Anônimo 1 diz: é impressionante como você confunde ser uma pessoa decente com ser chata, apenas para justificar sua própria falta de caráter. O Leonardo não era brócolis, ele era um homem de verdade que você não soube valorizar porque prefere viver no lixo. Agora que o lixo fedeu, você quer voltar para o jardim que destruiu? Resposta da OP: estável é apenas uma palavra bonitinha para quem não tem personalidade e vive uma vida linear sem emoção. Eu mereço alguém que me dê emoção e lealdade ao mesmo tempo, e não vejo crime em querer o melhor dos dois mundos. O Leonardo era uma tela em branco que eu colore, então é justo que eu queira a minha obra de volta. Usuário Anônimo 2 diz: quem é essa garota do catálogo que conseguiu em semanas o que você não conseguiu em anos? Dar paz ao cara? Você está apenas com o ego ferido porque ele não ficou rastejando aos seus pés como você planejou no seu roteiro narcisista. Deixe o homem ser feliz com alguém que não veja como um brinquedo. Resposta da OP: ela parece uma bibliotecária sem sal que provavelmente acha que um chá de camomila é o ápice da diversão. Dou um mês para ele perceber que ela é tão seca quanto ele e que sente falta do meu fogo. Ela é apenas um curativo mal colado em uma ferida que só eu sei como tratar. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde que vi o Leonardo naquele café e a imagem dele sorrindo para aquela mulher não sai da minha cabeça. Eu decidi que não podia ficar parada enquanto ele reconstruía a vida dele sem a minha autorização expressa. Enviei uma mensagem de saudade para ele às 2 da manhã, usando todo o meu repertório de manipulação emocional. Escrevi e apaguei o texto 10 vezes, ajustando cada vírgula para parecer vulnerável na medida certa, como se eu estivesse desmoronando sem ele. O plano era plantar a semente da dúvida e fazê-lo passar o resto da noite pensando em mim, mas o silêncio dele foi a única resposta que recebi. O Leonardo simplesmente não respondeu, ignorando minha existência como se eu fosse um spam de telemarketing irritante. Eu esperava um não me procure mais ou até uma explosão de raiva, qualquer coisa que provasse que eu ainda tinha poder sobre os sentimentos dele. No entanto, o vácuo foi absoluto, e isso feriu meu ego de uma forma que eu não estava preparada para lidar. Para piorar a situação, o Bruno, que é um paranoico de primeira categoria, achou meu telefone desbloqueado enquanto eu tomava banho e leu tudo. Ele surtou de uma maneira épica, gritando sobre traição e lealdade como se ele tivesse alguma moral para falar sobre isso. Ver o Bruno com ciúmes foi honestamente a única diversão que tive a semana toda, pois provou que eu ainda sou desejada e capaz de causar destruição. Eu fiz questão de colocar mais lenha na fogueira, dizendo que o Leonardo era 10 vezes o homem que ele jamais seria. O caos dentro daquele apartamento minúsculo era música para os meus ouvidos, pelo menos até o Bruno fazer algo realmente estúpido e irritante. Ele pegou o meu celular e ligou para o Leonardo na minha frente, gritando que eu era dele e que ele deveria parar de me mandar mensagens. O meu plano de parecer a ex-namorada sofrida e misteriosa foi arruinado por um brutamonte sem classe. Eu fiquei paralisada de vergonha enquanto o Bruno disparava insultos, mas o que aconteceu em seguida foi o verdadeiro golpe de misericórdia. O Leonardo ouviu tudo com uma calma glacial e simplesmente disse: fique com ela, o problema agora é seu antes de desligar na nossa cara. Aquela frase ecoou no quarto como um tapa de realidade que eu me recuso a aceitar como definitivo. Ele falou de mim como se eu fosse um objeto quebrado ou uma conta de luz atrasada que ele finalmente conseguiu quitar. A falta de reação emocional do Leonardo é o maior insulto que já recebi em toda a minha vida de provocadora. Ele deveria estar arrasado, deveria ter gritado de volta ou tentado me defender das ofensas do Bruno se ainda tivesse um pingo de dignidade. Em vez disso, ele me entregou para o meu ex como se estivesse me jogando no lixo reciclável com um suspiro de alívio. O Bruno ficou se achando macho alfa por ter marcado território, sem perceber que ele apenas facilitou a saída do Leonardo da minha vida. Eu sinto que perdi o controle da narrativa e isso é algo que eu não posso permitir de jeito nenhum. O Leonardo está sendo passivo-agressivo com esse desinteresse todo, tenho certeza de que é apenas uma fachada para esconder o quanto ele está sofrendo. Agora o Bruno está aqui, agindo como se fosse meu dono e pedindo dinheiro para uma nova oportunidade única em mineradoras de cripto enquanto eu planejo meu próximo passo. O fato de o Leonardo ter me descartado de forma tão fria só me faz querê-lo com mais intensidade, quase como uma obsessão. Eu não sou uma mulher que aceita ser o problema de alguém, eu sou o prêmio que ele deveria estar implorando para ter de volta. Se ele acha que pode simplesmente fechar a porta e seguir em frente com aquela garota sem sal, ele está muito enganado sobre quem eu sou.
Vou mostrar para ele que o meu silêncio é muito mais perigoso do que qualquer grito do Bruno. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo 1 diz: o Leonardo teve a melhor reação possível. Tratou você como o fardo que você realmente é, o problema agora é seu. É a frase mais libertadora que um homem pode dizer após se livrar de uma sanguessuga emocional. Ele não está sofrendo. Ele está comemorando a paz que finalmente encontrou. Resposta da OP. Ele não está sendo maduro, está sendo passivo-agressivo e fingindo um desinteresse que não existe. Claramente ele está magoado e usa essa indiferença como um escudo para não desmoronar quando ouve minha voz. Ele vai cansar desse teatro e vai acabar me procurando. É apenas uma questão de tempo. Usuário Anônimo 2 diz: o Bruno é o reflexo exato do que você merece. Um perdedor ciumento que não tem onde cair morto. É hilário como você acha que causou um caos épico, quando, na verdade, só provou para o Leonardo que ele tomou a decisão certa. Você trocou um príncipe por um sapo que quer seu cartão de crédito. Resposta da OP. O Bruno é exagerado e passional, mas pelo menos ele tem pulso e reage ao que sente. O Leonardo era praticamente um robô programado para ser gentil, o que é extremamente irritante a longo prazo. Prefiro um homem que lute por mim, mesmo que da forma errada, do que um que me entregue de bandeja. Atualização 2. Já se passaram uma semana desde o episódio patético da ligação, e eu decidi que era a hora de agir com mais sofisticação e menos intermediários barulhentos. Eu sabia que o Leonardo costumava frequentar uma academia específica às quintas-feiras à noite. Um lugar que ele sempre tentou me convencer a ir. Usei aquele conjunto de ginástica que ele adorava, aquele que realça todas as minhas curvas e que ele dizia ser perigoso demais para sair sozinha. Eu entrei lá pronta para um encontro acidental que o lembraria exatamente do que ele estava perdendo. No entanto, o universo parece estar conspirando para testar a minha paciência infinita. Eu o vi de longe, mas ele não estava sozinho treinando ou focado nos pesos como eu imaginei que estaria. Ele estava acompanhado da bibliotecária, a Sandra, e os dois pareciam estar se divertindo genuinamente entre uma série e outra. O Leonardo estava ajudando ela com a postura, tocando as costas dela com uma delicadeza que me fez ferver de ódio por dentro. Aqueles toques deveriam ser meus, aquele cuidado era algo que eu tinha garantido por 3 anos. Decidi que não ia recuar. Caminhei até eles com o meu melhor sorriso cínico, pronta para destilar um pouco do veneno que estava guardado. Fui até eles e, com um tom mais doce e falso que consegui fingir, comentei como: é bom que ele tenha finalmente encontrado alguém que combine com o ritmo lento e monótono dele. Eu esperava que ele ficasse sem graça ou que a Sandra se sentisse intimidada pela minha presença e pela minha roupa provocante. Para minha total surpresa e desgosto, o Leonardo nem sequer pareceu zangado ou desconfortável com a minha interrupção. Ele parou o que estava fazendo, me olhou nos olhos com uma tranquilidade irritante e simplesmente a apresentou como sua noiva. Noiva? Faz apenas 2 meses que terminamos de forma traumática. A palavra noiva atingiu meu estômago como um soco, mas eu não podia demonstrar fraqueza na frente daquela mulherzinha insignificante. Eu soltei uma risada estridente, dizendo para Sandra que ela era apenas o step emocional para o caos e a paixão que eu proporcionava. Tentei convencê-la de que o Leonardo estava apenas tentando preencher o vazio que eu deixei com a primeira pessoa disponível que aceitasse sua rotina chata. Eu esperava um escândalo, uma crise de ciúmes ou pelo menos um olhar de insegurança da parte dela. Mas a Sandra apenas sorriu, um sorriso calmo e genuíno, e disse: obrigada por deixá-lo ir, eu prefiro 1000 vezes a paz. Eu queria gritar, queria quebrar algum aparelho daquela academia ou arrancar aquele sorriso petulante do rosto dela. Como ela se atreve a sugerir que a minha ausência é um benefício, uma forma de paz que o Leonardo estava buscando? O Leonardo permaneceu em silêncio, apenas segurando a mão dela com uma firmeza que eu nunca vi enquanto estávamos juntos. Ele nem se deu ao trabalho de me defender ou de me atacar, ele apenas me tratou como um ruído de fundo desagradável. Saí de lá sentindo que o meu conjunto de ginástica caro não passava de uma fantasia de carnaval ridícula diante da felicidade deles. Voltar para casa e encontrar o Bruno reclamando que o Wi-Fi caiu foi o ápice da minha decadência emocional. Eu percebi que enquanto o Leonardo está planejando um casamento, eu estou presa em um apartamento que cheira a cigarro e fracasso empreendedor. A ideia de que ele pode realmente se casar com aquela mulher me consome cada segundo do dia, como se fosse um insulto pessoal à minha existência. Eu não sou uma pessoa que aceita a derrota, e o fato de a Sandra ter agido com tanta classe só me dá mais motivos para querer destruir tudo. Ela não prefere a paz, ela apenas ainda não conheceu o verdadeiro poder da minha destruição.
Eu passei a noite inteira pesquisando sobre a vida dela e descobri que ela é exatamente o que eu temia. Uma mulher estável com uma carreira sólida e amigos normais. Ela é o oposto do que eu sou, e é por isso que o Leonardo está se sentindo seguro, mas a segurança é apenas o prefácio do tédio. Tenho certeza de que ele está apenas em uma fase de rebeldia contra a intensidade que vivemos, tentando se convencer de que quer uma vida medíocre. Vou encontrar uma rachadura nessa perfeição de fachada que eles construíram em tempo recorde. Ninguém fica noivo em 2 meses a menos que esteja tentando provar algo para si mesmo ou para ex. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: obrigada por deixá-lo ir, eu prefiro paz, é a maior humilhação que você poderia ter recebido e você nem percebeu. Enquanto você tentava ser provocante, a Sandra mostrou que é ter classe e maturidade de verdade. Você não é um furacão, Mariana, você é só uma goteira irritante que ele finalmente conseguiu consertar. Resposta da OP. Paz é só outra palavra para tédio absoluto e falta de repertório emocional para lidar com uma mulher de verdade. Ela é bem-vinda ao que sobrou de mim, mas garanto que o Leonardo ainda sonha com o meu caos, toda vez que olha para aquela cara lavada dela. Ela é um consolo, nada mais. Usuário Anônimo 2 diz: 2 meses para um noivado? Leonardo foi rápido demais, o que me faz pensar que ele já tinha Sandra no banco de reservas há muito tempo. Talvez ele não fosse tão perfeito assim e você apenas facilitou a troca que ele já queria fazer. Você foi o bode expiatório para o plano de fuga dele. Resposta da OP. Exatamente. Você pegou o ponto principal que ninguém quer ver, ele devia estar com ela na reserva esse tempo todo. Ele é o verdadeiro vilão aqui, fingindo ser o santo da história enquanto já tinha outra engatilhada. Ele me usou para se sentir o bom moço, e agora posa de noivo apaixonado. Atualização 3. Já se passaram 2 semanas desde o desastre na academia e eu sinto que o mundo decidiu se voltar contra mim de todas as formas possíveis. Meu plano de arruinar o casal perfeito está saindo pela culatra com uma eficiência assustadora, e eu não consigo entender como eles são tão imunes às minhas investidas. Tentei causar intriga enviando para Sandra uma série de mensagens anônimas com provas dos hábitos mais irritantes e chatos do Leonardo. Contei detalhes íntimos sobre como ele é metódico demais, como ele organiza as meias por cor e como ele insiste em discutir o dia. Eu esperava que ela se sentisse sufocada, mas a resposta dela foi me bloquear sem dizer uma única palavra. Depois que o plano digital falhou, tentei uma abordagem mais direta e social, tentando manipular nosso antigo grupo de amigos. Liguei para a Bia, que sempre foi a ponte das nossas festas, e sugeri que nos reuníssemos para um churrasco, esperando que ela nos convidasse para o mesmo evento. Eu queria confrontar o Leonardo na frente de todos, fazer uma cena que o obrigasse a olhar para mim e reconhecer o nosso passado. Para o meu horror, a Bia me disse de forma bem seca que eu não era mais convidada para as reuniões do grupo. Ela disse que o Leonardo contou a verdade sobre o motivo do término e como eu o traí com o Bruno. Aparentemente, o Leonardo não foi o santo silencioso que eu imaginei. Ele abriu o jogo para todos sobre como eu disse que estava entediada e corri para o meu ex. Agora todo mundo no meu círculo social me olha como se eu fosse a vilã de uma novela barata, e a Sandra foi acolhida por eles como se fosse uma santa. É inacreditável como as pessoas são rápidas em escolher um lado quando alguém decide se fazer de vítima. Meus amigos que antes adoravam as minhas festas e o meu jeito vibrante, agora me tratam como se eu fosse uma doença contagiosa. Eles preferem a paz da Sandra à diversão que eu sempre proporcionei para aquele grupo. Como se o isolamento social não fosse suficiente, minha vida doméstica com o Bruno implodiu de vez de uma forma patética. O Bruno me expulsou de casa ontem à noite, gritando que não aguentava mais me ouvir falar do Leonardo e de como a vida com ele era melhor. Ele teve o desplante de dizer que eu sou obcecada pelo meu ex e que ele não ia ser o prêmio de consolação de ninguém. Eu tentei argumentar que estava apenas planejando nossa vingança, mas ele simplesmente jogou minhas malas no corredor e trancou a porta. Agora eu estou dormindo no sofá da minha irmã, que passa o tempo todo me dando sermões sobre responsabilidade emocional. Estou no sofá da sala, rodeada por caixas de pizza e pela indiferença da minha própria família, enquanto vejo todos ignorarem minhas ligações. Tentei ligar para o meu antigo chefe, para ex-colegas e até para conhecidos distantes, mas parece que o meu nome se tornou sinônimo de problema. A sensação de ser ignorada é 1000 vezes pior do que ser odiada, porque prova que eu perdi o meu poder de impacto sobre a vida das pessoas. Eu queria ser a protagonista que todos temem e admiram, mas me tornei o parágrafo que todos querem pular. A solidão é um eco barulhento que me lembra a cada segundo que eu perdi o jogo.
O Leonardo e a Sandra continuam postando fotos de preparativos de casamento, radiantes e cercados pelas pessoas que eu considerava minhas. Eles estão construindo uma vida sobre as cinzas do que eu destruí, e o pior é que eles parecem estar genuinamente felizes com isso. Eu sinto que estou gritando debaixo d'água, vendo o navio se afastar enquanto eu me afogo no meu próprio orgulho ferido. Minha irmã me olha com pena, o que é a forma mais baixa de humilhação que eu já experimentei. Eu não quero pena, eu quero o reconhecimento de que eu era a peça central da vida daquelas pessoas. Minha única esperança era causar uma última grande explosão, mas até o fósforo parece estar úmido demais para acender. Eu nunca imaginei que ser uma provocadora de caos terminaria com um silêncio tão ensurdecedor e uma completa falta de audiência. O Bruno está saindo com uma garota que ele conheceu em um fórum de investimentos e o Leonardo está prestes a subir ao altar. Eu estou aqui, em um sofá desconfortável, percebendo que o caos que eu tanto amava finalmente me consumiu por inteiro. Eles ganharam a paz, e eu fiquei com os destroços de uma guerra que eu mesma comecei e não soube terminar. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: é hilário que você ache que seus amigos são falsos, por escolherem a pessoa que não trai e não manipula. O grupo de amigos não escolheu um lado, eles apenas escolheram a saúde mental em vez do seu drama constante. Ninguém quer por perto alguém que se orgulha de destruir a felicidade alheia por puro tédio. Resposta da OP: são todos falsos, sim, porque eles adoravam o caos e as risadas que eu trazia até terem que escolher um lado conveniente e moralista. Eles preferem a mediocridade da Sandra porque ela não os desafia a serem melhores ou mais interessantes. Eu era a alma daquelas festas e agora eles vivem em um funeral perpétuo. Usuário anônimo 2 diz: o bumerangue finalmente voltou e bateu com força na sua testa, não é mesmo? Você quis causar caos e agora está vivendo nele, sozinha e sem teto, enquanto o Leonardo colhe os frutos de ser um homem íntegro. Você conseguiu exatamente o que procurou, uma vida cheia de adrenalina e zero estabilidade. Resposta da OP: este não é o caos que eu queria, porque este é um caos solitário e sem propósito. Eu queria ser o centro do turbilhão, a pessoa que todos tentam acalmar ou conquistar, não a vítima de um isolamento orquestrado por gente hipócrita. Eu não estou derrotada, estou apenas em uma fase de reorganização tática no sofá da minha irmã. Atualização 4. Já se passaram um mês desde que fui expulsa do meu círculo social, e a realidade de ser um fantasma na minha própria vida finalmente se consolidou. Ontem cometi o erro masoquista de olhar as redes sociais e vi as fotos da festa de noivado do Leonardo e da Sandra. Todos estavam lá, sem exceção. Meus melhores amigos de infância, meus primos e até aquela tia que sempre dizia que eu era o orgulho da família. O clima nas fotos era de uma felicidade tão genuína e leve que parecia um insulto pessoal planejado para me apagar da história. Eles pareciam tão felizes sem a minha presença, como se um peso tivesse sido removido e todos pudessem finalmente respirar fundo. Eu tentei uma última cartada desesperada para retomar o controle da narrativa e postei um story enigmático sobre como é bom ver as pessoas tóxicas saindo da sua vida para dar lugar ao novo. Eu queria que eles achassem que eu estava por cima, que eu era a pessoa que tinha se libertado de um ambiente falso. No entanto, a humilhação veio em tempo real. O Bruno comentou um kkk público que todo mundo viu e a minha irmã entrou no meu quarto logo depois. Ela me deu um ultimato, dizendo que ou eu apagava aquela postagem ridícula e parava de agir como uma adolescente mimada, ou eu teria que procurar outro lugar para morar. Eu queria ser a garota que eles não conseguiam esquecer, a ex-namorada lendária que deixava um rastro de fogo e saudade por onde passava. Eu imaginei que o Leonardo passaria anos me comparando com cada nova mulher, sempre sentindo que faltava algo, que faltava o meu brilho. Em vez disso, sou apenas a garota que eles sentem um alívio imenso por ter ido embora. Uma anedota de como fomos bobos em aguentar aquilo por tanto tempo. Eu não sou o incêndio inesquecível. Sou apenas a fumaça incômoda que eles finalmente conseguiram dissipar abrindo as janelas para Sandra entrar. O que dói mais não é ter perdido o Leonardo, mas perceber que eu não sou necessária para o funcionamento do mundo dele. Ele não precisa do meu caos para se sentir vivo. Ele descobriu que a vida é muito melhor quando não se tem que pisar em ovos todos os dias. Eu brinquei com a vida de todos como se fossem brinquedos em uma prateleira, descartando-os quando ficavam gastos ou chatos. Mas o que eu esqueci é que as pessoas têm vontade própria e brinquedos podem ser substituídos por modelos que realmente funcionam. Agora, enquanto eles celebram o futuro, eu percebo que quem está no lixo da história sou eu. Não há conselhos que possam me recuperar o que eu destruí com tanta eficiência e malícia. Eu tentei ser a mestre das marionetes, mas acabei enrolada nos meus próprios fios.
assistindo ao espetáculo da plateia no escuro. A Sandra ganhou não porque é melhor ou mais bonita, mas porque ela é real, enquanto eu sou apenas uma sucessão de truques e manipulações baratas. O Leonardo não vai voltar, os amigos não vão me perdoar e o Bruno é apenas o espelho quebrado de todas as minhas escolhas erradas. Eu queria o fogo e agora estou aqui, sentada nas cinzas frias de uma vida que eu mesma incendiei.